sobre isso também. Tudo bem até aqui? O professor tem essa mania, né? Tá tudo bem até aqui? Mas, enfim, tratando especificamente sobre a 45, a PEC 45. Aqui vai uma primeira crítica, tá, pessoal? A gente vai falar um pouquinho também sobre outras críticas, mas aqui vai uma primeira crítica. Existe uma ideia de que se nós extinguirmos impostos em substituição a outros, isso vai trazer um sistema mais barato, um sistema mais desonerativo para as questões empresariais. O Brasil já passou por essa experiência na década de 60, tá? Quando a gente conseguiu unificar alguns impostos, né? Também dentro da questão do consumo, o imposto sobre vendas de varejos, o imposto sobre serviços, que acabou sendo unificado como o antigo ICM, que depois virou ICMS. E, naquela oportunidade, né, a gente não pode, naturalmente também tem que fazer um recorte histórico, naquela oportunidade, o efeito foi o inverso. Ao invés de uma diminuição da carga tributária, a gente experimentou uma elevação da carga tributária. Então, por que a importância desse comentário? Porque quando a gente olha para essa criação de novos tributos, ou para a chamada unificação de tributos em substituição àqueles que já existem hoje, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque a gente pode estar, né, a gente pode incorrer nesse novo erro que já fizemos no passado. Então, o recorte histórico é muito importante por isso, né? A gente consegue avaliar os erros para verificar e evitar, né, que a gente erre duas vezes. Mas, essencialmente, quando a gente olha para a PEC 45, o que a gente vai estar olhando? Para onde a gente vai estar olhando em termos de novos tributos? Tá? A gente vai olhar para a criação de um imposto sobre valor agregado, que tecnicamente eles chamam de IVA dual. Tá? E esse IVA ele se subdividirá em dois tributos específicos. O imposto sobre bens e serviços, chamado IBS, e uma contribuição sobre bens e serviços. Qual é a diferença? A diferença principal consiste na questão do produto da arrecadação. Não é, naturalmente, uma situação 100% tributária, ela tem um viés também econômico, ela tem um viés de direito financeiro, mas a diferença principal é que quando a gente olha para a contribuição, pessoal, o produto da arrecadação de uma contribuição ele tem que estar vinculado a uma determinada despesa pública. Então, nesse caso aqui específico, né, a gente vai ter o quê? Essa CBS em substituição a essas outras duas contribuições com as quais vocês estão mais acostumados a entender, que é o PIS, a COFINS e PI também. Tá? E aqui a gente vai ter, naturalmente, aquilo que se arrecadar com essa... Perdão. Opa. Obrigado, Luiz. Aquilo que se arrecadar com a CBS, naturalmente ela vai ter... É uma verba carimbada, né? Dentro de uma linguagem mais leiga, de uma linguagem mais popular. O IBS, não. Aqui, quando a gente olha para o imposto sobre bens e serviços, inevitavelmente, quando a gente olhar para esse tributo, a gente vai estar olhando para custeio de despesas gerais, né? Tanto dos estados quanto dos municípios. Por quê? Porque aqui a gente vai ter essa divisão da distribuição da receita. Novamente, isso não é um tema essencialmente de direito tributário. A gente está olhando mais para as questões financeiras e para as questões econômicas. Interessa mais ao amigo Luiz aqui do que essencialmente os advogados. Mas é importante a gente ter a compreensão dessa diferença, porque certamente, seja um ou seja outro, eles vão trazer impactos, né, dentro da rotina das empresas e também dentro da vida das pessoas. Se os impactos vão ser positivos ou negativos, isso somente o tempo vai dirá. A gente tenta, naturalmente, fazer um exercício de futurologia aqui, mas é quase que impossível prever como vai ser a questão dos impactos. Até porque, pessoal, vou fazer um novo parênteses também. Quando a gente olha para uma reforma, a gente não está olhando para algo que seja, Rodrigo, né? Ricardo, que seja para o Ricardo, vai trazer consequências lá para o Ricardo, para o Rafael, para o meu amigo Luiz, os meus amigos Luiz, meu amigo Ivo. A gente vai estar olhando para os impactos que vão vir
para as próximas gerações. Uma reforma ela traz um impacto de longo prazo. Tanto é verdade que, se assim não fosse, a gente não teria o quê? A gente vai falar sobre isso também. Uma regra de transição entre o atual modelo, que hoje está aqui, que hoje vocês já estão acostumadas, com esse que vai ser implementado. Então, essa mudança do sistema, ela vai impactar mais nos nossos filhos, nos nossos netos, do que propriamente nas nossas vidas. A gente tem que ter essa visão a longo prazo também. Tá? E aí entra uma segunda questão. Não adianta a gente falar que é a reforma do fulano, do beltrano, do cicrano, porque ela não é uma reforma do beltrano, do cicrano. É uma reforma que vai afetar a todos nós, né? Independentemente de quem esteja conduzindo o processo político para que essas mudanças possam ser implementadas. Bom, já falei demais também. Esse é o ponto da palestra que a gente faz uma divagação poética, né, presidente? Mas, enfim, olhando um pouco para as características desse IVA, né, desse Imposto sobre Valor Agregado, que é o grande chamariz da reforma. Quais seriam as principais características? Primeiro, a gente vai ter uma alíquota única. Por que as aspas? Porque a alíquota única não é 100% certeza que vai acontecer. Em razão do quê? Em razão da existência de regimes de exceção, regimes especiais, a gente vai tratar também mais adiante sobre eles, mas em razão de regimes especiais que vão, naturalmente, ou diminuir essa alíquota, ou zerar, né, professor Adem? Né, professor Baixa? Então, quando a gente olha para uma alíquota única, não há ainda um percentual muito bem definido. Existem estudos, né, a Receita Federal apresentou alguns estudos agora que a PEC foi lá para o Senado. Então, dizem, né, novamente, um exercício de futurologia, tá, meu irmão? Dizem que vai haver aí uma média, né, de um cenário factível, de um cenário real, em torno aí de 22%, 21%, podendo chegar até 26%, 27% de IVA, tanto da CBS quanto do IBS também. Então, essa seria aí a situação dessa alíquota única. Novamente, o que acontece, e hoje isso também já existe no nosso país, tá? A gente tem aqui o fruto da arrecadação sempre destinado ao local onde esse produto vai ser vendido, consumido, onde esse serviço vai ser consumido. Isso já acontece hoje e na realidade, uma importação do modelo canadense que a gente está tentando implementar aqui no nosso país. Tá? Vai haver essa uniformidade, ou seja, a reforma ela tende a eliminar atualmente as distorções que existem de variação de alíquota, de variação de legislação, né, onde você é obrigado a muitas vezes conviver com mais de 5.500 leis diferentes, quando a gente olha para o ISS, quando a gente olha para as 27 legislações de ICMS, mais resolução de CONFAS, e toda a discussão que envolve a forma de apuração, de arrecadação do ICMS. Então, essa uniformidade nacional e aquilo que hoje já existe, que se manterá, que é a desoneração nas importações, nas exportações. A gente não pode exportar imposto, a gente tem que exportar produto e serviço, e não imposto. Né? Isso vai servir também como uma importante característica para essa reforma que se discute. E mais ainda, o que já existe hoje, mas não é aplicado da maneira como está se discutindo, que é a chamada regra tax to tax. A gente vai falar um pouquinho sobre ela daqui a pouco. A regra tax to tax, pessoal, ela pode ser bem ilustrada com base nessa tela que eu coloquei aqui diante de vocês. Tá? A gente está olhando aqui para uma cadeia de consumo, tá? Desde da questão do processo de industrialização, do processo de distribuição e depois das questões do varejo, tá? Até chegar à questão do consumo, né? Da compra final que a gente faz quando vai lá dentro da loja, dentro, né, de um estabelecimento que presta algum serviço. Tá?
Essencialmente, a gente está olhando o quê? Para o pagamento do imposto, hoje, somente sobre aquilo que se agregar. O próprio valor, o próprio nome já diz respeito, já é autoexplicativo, né? Mas qual é a diferença do que hoje existe para aquilo que virá? Hoje, a gente olha para o ICMS ou para o ISS sendo pago escalonadamente, ou seja, o fabricante repassa o custo para o distribuidor, que repassa o custo tributário para o varejista, que repassa, por sua vez, o custo tributário para o consumidor final. O mesmo vale para o prestador de serviço, tá, pessoal? Quando a gente olha, né, a questão dos custos envolvendo a própria prestação de serviço. A gente tem luz, a gente tem que ter energia elétrica, tem que ter serviços de telefonia, serviços de internet, né, os serviços de telecomunicação. Então, a gente vai absorvendo aqueles custos e isso vai trazendo um impacto dentro da formação de preços que, no final das contas, a gente tende a ter que transferir esses valores para os nossos clientes. Tá? Com essa nova sistemática, isso tende a ser eliminado. Por quê? Porque eu vou poder, esteja dentro de uma cadeia de venda de produtos ou de prestação de serviços, eu vou poder me apropriar de créditos e pagar somente aquilo que eu acrescer a esse custo, o qual eu vier a ser obrigado a suportar para que eu possa vender um produto, para que eu possa prestar um serviço. Tá? Então, hoje, dentro dessa cadeia aqui que vocês podem verificar, a gente tem uma situação bastante exemplificativa, que é um preço, digamos assim, de R$100 saindo aqui da indústria, né? E ele vai sendo acrescido, ao longo, né, da distribuição e do varejo, né, até chegar ao consumo final. Aqui, quando a gente olha para essa alíquota de 17%, é claro, é uma alíquota hipotética, né, a gente vai avaliar que R$25 é o que eu tenho que pagar. Eu não preciso pegar esse R$25 e transferir mais 25, embora aqui embaixo seja uma soma, mas, na realidade, a gente tem que olhar para essas cadeias, esses elos da cadeia de consumo, e olhar que eles são, digamos assim, quase que autossuficientes. Eu não sou obrigado a pagar e transferir esse custo. Essa é a lógica, e pelo menos essa deve ser a lógica para a questão do IVA, seja em relação à questão de serviços ou de produtos também. Então, a gente olha sempre, aqui, quando a gente olha o método subtrativo para a CBS, a gente vai olhar a alíquota versus o R aqui é o fator de redução. Tá? É o fator de redução que vai ter para a gente poder fazer o cálculo. É uma conta matemática complexa, claro. Deveria ser simples, mas é uma conta que, em princípio, ela vai trazer um pouco mais de complexidade. Por quê? Porque não é algo com o qual a gente esteja habituado a fazer quando a gente olha para ICMS e ISS. Mas, no final, quando a gente olha para o longo prazo, aqui, a tendência é que esse valor de 170 ele seja diminuído, ele seja menor do que se aplica hoje. Por quê? Porque quando a gente olha para a cadeia e para o que existe hoje, a gente não está pagando somente 85, 25, 17 e 42,50. A gente está pagando um valor a mais. Por quê? Porque o sistema permite a inclusão dos 17 sobre os 17%, que é o chamado cálculo por dentro. Com essa mudança, essa distorção tende a ser eliminada. Pelo menos é o que se espera. Tá? E mais ainda, né? Com a distorção, com a mudança do sistema, a gente vai ter o quê? Uma diminuição do valor que hoje acaba impactando aqui na ponta, que é o valor baseado num princípio de cumulatividade, ou seja, de eu estar repassando sempre o valor do imposto que eu pago para o meu cliente, e para o cliente seguinte, e para o consumidor final. Então, essa sistemática, ela é importante também, né, olhando dentro de uma tese, dentro de uma ideia de simplificação, porque
o consumidor, no final das contas, ele vai ter, é o que se espera da reforma, vai ter a noção de quanto cada um dos elos anteriores da cadeia foi obrigado a pagar. Tá? E, mais ainda, ele vai ter, a depender da sua condição social, ele vai poder, a depender do produto também adquirido, vai poder buscar o que a gente chama de cashback, que é a restituição do valor do IVA pago que foi consumido ao longo da cadeia. Então, existe uma perspectiva também, né, dentro dos técnicos que trabalham com esse assunto, de que pode haver uma redução do valor dos preços. Por quê? Primeiro, por essa mudança da sistemática que hoje é feita do cálculo por dentro. Segundo, por conta dessa possibilidade de você pagar por um produto e ter o valor do imposto se ver restituído do valor do tributo. E terceiro, porque você não vai ter mais aquilo que existe hoje, que é um único elo da cadeia, no caso a indústria ou a distribuição, pagando imposto para todo o resto, que é talvez a ideia da substituição tributária. É muito válida, é muito eficiente, mas ela é anacrônica. Então, essa mudança de sistema, né, tende a resultar num imposto mais barato, num produto mais barato, aliás, e numa sistemática de apuração mais equalizada, mais simplificada e mais, digamos assim, correta. Tá? E aí entra justamente essa questão dos procedimentos que vão ser adotados, né, ao longo dos anos, dos próximos anos, para conseguir equalizar e fechar essa conta. Ou seja, a gente vai ter esse órgão aqui, esse poder central chamado de União Federal, responsável pela definição dessa alíquota base. Por isso que existem estudos que estão sendo implementados pelo Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, né? Agora, Fazenda e Economia, né? Pelo Ministério da Economia, para definir o percentual de alíquota do IVA. Mas existe um segundo viés também, que é algo que existe hoje, tá? Vai ser algo parecido com o que existe hoje quando a gente olha para a questão do Simples Nacional. A gente vai ter a formação de um comitê gestor que vai disciplinar, né, essa arrecadação, que vai disciplinar, inclusive, a questão da distribuição, da repartição das receitas do IVA, seja ele CBS ou seja ele, mas, sobretudo, a questão do IBS, né, porque a CBS, se a gente for ver, vai ser mais direcionada para a União Federal. É aquela história, pessoal. É uma outra crítica que a gente vai falar mais adiante, mas eu vou dar um spoiler aqui. Será que essa reforma ela efetivamente vai tornar, vai realmente mudar o ambiente que existe da gestão dos poderes que existem no nosso país? Há uma perspectiva, por conta da formação desse comitê gestor, de que isso pode acontecer. Sim. Mas não há garantia alguma, viu, presidente? Por quê? Porque mesmo diante de toda essa tentativa de mudança, a União Federal ainda vai ficar com a maior parte do bolo. Né? E aí é uma crítica que se faz. Né? Onde que a gente mora, professor Baixa? A gente mora na União? Mora em São José, né? Então, essa é uma crítica muito significativa, muito relevante, muito importante, quando a gente olha para a reforma. Por quê? Porque hoje deveria ser o movimento inverso. Um fortalecimento dos chamados poderes periféricos, a gente está falando de estados e municípios, e uma diminuição do poder da União Federal. Né? Tirar uma parcela do bolo da União Federal e concentrar mais essa parcela do bolo, essa repartição do bolo, nos estados e nos municípios, porque é onde as pessoas moram, é onde a gente efetivamente consegue ter um olhar mais crítico para aquilo que realmente a sociedade precisa. Né? Um técnico de Brasília pode ter essa visão? Claro que pode, não tenho dúvida nenhuma. Só que vai haver sempre um lapso, um gap nessa análise da questão das necessidades. Então, esse comitê gestor,
de fato, traz uma mudança nesse combinado de poder que existe hoje no nosso país, o chamado Pacto Federativo, né? Ele tende a tende a alterar essa dinâmica de poder, mas é aquele velho ditado que meu avô lá de Botucatu falava, vocês conhecem também, uma andorinha só não consegue fazer verão. Então, fica aí a questão do comitê gestor, né, a crítica em relação a ele. Tá. Ainda em relação à questão das mudanças que estão sendo discutidas e que tendem a ser implementadas no nosso país. Além do IBS, né, do IVA, perdão, CBS e IBS, né, sendo criados, a gente vai ter o quê? Esse imposto, chamado imposto seletivo, que vulgarmente hoje está sendo conhecido como o imposto do pecado. É o imposto do pecado. Por quê? Porque é um imposto que vai, digamos assim, hoje, tende a cumprir com as funções que existem hoje em relação, por exemplo, ao IPI, ao Imposto sobre Produtos Industrializados. Quando a gente olha para o IPI, não é muito importante, aliás, avaliar o quanto que a União Federal arrecada com o pagamento de IPI. Muitas vezes é mais importante olhar para as questões chamadas questões de extrafiscalidade, ou seja, como eu posso estimular ou desestimular comportamentos por meio do aumento ou da diminuição de impostos. O imposto seletivo, ele vai fazer esse papel também. A gente fala de natureza facultativa, por quê? Porque a redação do projeto, né, de emenda constitucional fala: a União poderá instituir imposto seletivo. Esse poderá, naturalmente, a gente está, claro, avaliando como algo que é uma possibilidade, mas que, de fato, vai acabar acontecendo, e isso vai acabar impactando determinados segmentos que trabalham com produtos os quais a União queira, num primeiro momento, desestimular o consumo. De que eu estou falando? Mercado de cigarros, mercado de armas, munições, a parte de bebidas alcoólicas também, né? Produtos que tragam um prejuízo à saúde das pessoas, que tragam algum tipo de risco também. Então, esses mercados, eles tenderão a pagar um imposto seletivo maior do que o próprio IBS. Por que isso? Porque eu quero arrecadar mais? Não. Porque eu quero desestimular que as pessoas bebam, que as pessoas fumem, que as pessoas comprem armas e munições. Então, essa sistemática, né, que hoje já existe com relação ao IPI, vai também se repetir com esse imposto seletivo. Tá? E aqui, assim como acontece com o IPI hoje em dia, 100% do que se for arrecadado com o imposto seletivo vai ficar nas mãos da União também. Novamente, uma crítica. A União Federal, ela tem, claro, direito, talvez, de ficar com a arrecadação desse produto? Sim. Mas existe uma segunda situação aqui, que é a lógica da tributação e da extrafiscalidade. Se eu estou querendo desestimular comportamentos, e parte desse tributo tende a financiar também o Sistema Público de Saúde, o SUS, será que não deveria haver, assim como acontece no SUS, uma descentralização das receitas e das políticas para buscar o quê? Um maior equilíbrio entre União, Estados e municípios para fazer tratamento de quem tem dependência química, dependência alcoólica? Será que não seria mais viável manter o imposto seletivo dentro do critério do comitê gestor, né, e criar um âmbito específico para ele, para poder direcionar com mais efetividade, com mais assertividade, esta questão da finalidade, né, de estímulos ou de desestímulos ao consumo de certos produtos ou serviços? Fica a reflexão também. Tá? E aí a gente vai chegando ao final, né, avançando um pouco da questão da PEC 45. Tá? A gente comentei agora há pouco que uma PEC ela não se faz no curto prazo. Ela vai ter o quê? Um impacto, ela vai produzir consequências, ela vai produzir
impactos ao longo de muitos anos. A gente está falando de, dentro das questões empresariais, de um impacto para 10 anos e dentro das questões públicas para um impacto para 50 anos. Esse é o termo, o tempo que se discute para mudar toda a sistemática de apuração, arrecadação e pagamento de tributos e mais ainda, lá na frente, para as questões de políticas públicas, política fiscal, política monetária, em parte também, mas mais política fiscal, a ser executada pelo poder central, pela União Federal, né, por meio dos órgãos executivos e do Poder Executivo. E aí a gente vai olhar o quê? Para essas regras de transição, inevitavelmente. Ou seja, o sistema ele vai mudar, mas ele precisa se adaptar primeiro. Tá? E esse processo de adaptação, ele passa justamente por essa substituição do que hoje existe, ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, para aquilo que virá, que é o IBS. Tá? A PEC ela trata também um pouco, claro, boa parte depois vai ser regulado pelo comitê gestor, mas ela já traz um pouco desse modelo de distribuição do IBS entre os estados e os municípios. Tá? Por quê? Porque boa parte das discussões que estavam, digamos assim, atravancando esse negócio, elas se referiam à suposta perda. Por que eu falo suposta? Porque ainda também não existem estudos que comprovam que isso acontecerá. A suposta perda de receitas dos estados e dos municípios. Tá? Então, a regra de transição ela traz um pouco dessa perspectiva e cria esse, digamos assim, também esse fundo de compensação para minimizar essas supostas perdas de arrecadação que os estados e os municípios vão acabar experimentando por conta da reforma. Tá? Dentro das regras de transição, e esse é um aspecto bastante importante também, por quê? Porque hoje, aquilo que você compra, aquilo que você vende, você paga ICMS, você paga IPI sobre isso. E esses impostos, né, eles, naturalmente, também permitem ao empresário promover a apropriação de créditos. Crédito é dinheiro, né, Ivo? Crédito é dinheiro. Se eu estou comprando e estou me apropriando de créditos, como é que eu vou fazer a utilização desses créditos nos próximos 10 anos? E quando chegar lá no final, lá nos 45 do segundo tempo, e eu tiver um saldo credor, né, estava conversando com meu irmão aqui, tiver um saldo credor de PIS, de IPI, de ICMS, eu vou perder esse dinheiro? Né, eu vou perder esse saldo credor? Como é que vai ser essa situação? Então, a PEC ela também traz um modelo, né, da forma como as empresas poderão utilizar esses créditos ao longo desses 10 próximos anos. Tá? E também traz também ela mantém a Zona Franca de Manaus, que é uma zona que foi criada lá na década de 60 para estimular a economia do Amazonas, né, uma forma de atração de investimentos para a região de Manaus, para promover um aumento do parque industrial daquela região, e ela, dentro do processo de negociação política que aconteceu dentro da PEC, para aprovação da PEC, ela foi mantida, salvo engano, até 2079. É isso, né? 73, né? Então, a gente vai ter aí... eu posso falar assim, é meio complicado falar sobre incentivos tributários, porque eu escrevi um livro sobre isso, né? Mas a realidade, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco, é que uma reforma, a gente não pode ignorar que a gente tem que racionalizar, tem que simplificar, tem que deixar mais barato, mas a gente tem que pensar também que boa parte do nosso sistema foi construído com base em incentivos. Então, quando você elimina eles do dia para a noite, isso pode trazer o efeito rebote, né? A gente pode trazer uma consequência negativa dentro da rotina das empresas e também para a questão do investimento externo. A manutenção da Zona Franca de Manaus foi acordada? Foi. Ela vai ser benéfica? Acho que talvez não, né? Mas o fato é que ela continuará existindo, pelo menos até 73. Tá? Algumas outras mudanças também. Embora, pessoal, a PEC ela trate essencialmente sobre a tributação, o modelo de tributação sobre o consumo, ela também vai, em parte, impactar na tributação sobre a propriedade. Tá? A gente está olhando um pouquinho sobre isso
traz um pouquinho sobre essa discussão nesse slide aí também, tá? Que é, hoje, como a PEC pode mudar um pouco na sistemática de arrecadação e de apuração desse imposto ITCMD, que é um imposto devido quando você faz algum tipo de doação por conta de um evento de morte na família, né? O imposto sobre transmissão de bens decorrentes de morte causa. Ela prevê uma... Que hoje o que acontece? Cada estado membro, pessoal, aqui, tem autonomia fiscal, autonomia política, autonomia econômica para definir a sua própria alíquota. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente está falando de uma alíquota de 4%. Tá? Mas existem outros estados onde esse valor é um pouco mais elevado. Rio de Janeiro, acho que é 8%, se não me engano. Então, a PEC ela prevê o quê? A possibilidade, tá, de uma ampliação de uma quantidade de alíquotas baseadas numa regra que hoje é parecida com o que a gente fala sobre imposto sobre a renda, a depender da quantidade de bens que vão ser transmitidos por conta do evento morte. Então, hoje, é uma alíquota única e ela se aplica indiscriminadamente. Pode acontecer, né, de que nos próximos anos a gente tenha o quê? A depender do quanto você vai receber de herança, você vai ter alíquotas maiores ou menores. E a regra, né, pela lógica, é sempre baseada na questão da progressividade. Quanto maior for a quantidade de herança recebida, menor é a alíquota aplicável. Quanto menor, maior, para justamente buscar esse equilíbrio de arrecadação. Tá? A questão do IPVA também, que é uma discussão que também traz um pouco de polêmica hoje, né? Quando a gente olha aí essa discussão, a gente fala, pessoa que tem jatinho não paga IPVA, pessoa que tem iate não paga IPVA, né? Não sei até onde isso é verdade ou onde é mentira, porque eu não tenho iate nem jatinho, então... Mas o fato é que, assim, brincadeiras à parte, né? O fato é que a gente vai começar a ter uma incidência efetivamente, pelo menos uma previsão na lei, na emenda, na Constituição, de que aeronaves e embarcações destinadas a uso particular, né, pagarão IPVA. Né? Não estou falando de uso comercial aqui não, viu, pessoal? Senão o Adem vai ficar bravo comigo lá. Isso afeta o trabalho dele também. Tá? E a questão do IPTU, pessoal, a gente vai ter o quê? Essa perspectiva também é uma alteração na tributação sobre a propriedade, voltada a uma atualização periódica hoje, para mudar a alíquota de IPTU, a base de cálculo você tem que fazer uma revisão da planta genérica. Isso vai mudar com a PEC 45. Tá? Se para o bem ou para o mal, aí é uma outra história também. Mas, pessoalmente, o que eu penso? Isso daqui, sob certo aspecto, pelo menos o ITCMD e o IPTU, deixa o IPVA de fora dessa briga. Quando a gente olha para a questão da PEC, você está colocando muito poder na caneta de uma única pessoa. Essas ampliações de alíquota, essa atualização automática da base de cálculo do IPTU, dá muito poder para uma pessoa que tem uma única caneta. Você elimina o debate democrático em torno desse assunto, que é o aumento ou a diminuição de alíquotas para esse tipo de situação, propriedade territorial urbana, né, e a transmissão de bens e de direitos decorrentes de evento mortis causa. Então, se isso realmente acabar passando no Senado, a gente vai ter aí muita prefeitura, aí um exercício de futurologia, mas é quase certo que isso vai acontecer, muita prefeitura e muito estado aumentando a alíquota de IPTU ano a ano, revendo base de cálculo, aumentando a alíquota de TCMD de maneira bastante significativa. Tá? Quase no final, prometi 2 horas, acho que eu vou conseguir encerrar em 1h30. A questão dos regimes favorecidos. Né? A PEC ela traz alguns mercados, alguns segmentos econômicos onde você vai ter uma diminuição do IVA. Né? E aí a gente vai olhar para situações que foram elegíveis pelos congressistas como prioritárias. Né? As pessoas entendem que
prestação de serviços de educação, de saúde, transportes coletivos, podem, venda de medicamentos, dispositivos médicos, né, são segmentos econômicos que merecem um tratamento diferenciado, né, um tratamento mais vantajoso, porque boa parte da população gasta com saúde, gasta com educação, gasta com transporte, gasta com medicamentos. Então, se a gente está falando de uma reforma para impactar o consumo, inevitavelmente a gente teria que ter, né, na concepção dos congressistas, um tratamento mais favorecido para esses, pelo menos esses 4 aqui. Aí acrescentaram, né, insumos de produção rural também, porque a gente tem, né, nosso país tem, querendo ou não, bem ou mal, um mercado bastante competitivo no mercado do agronegócio. Então, quando a gente olha para esses segmentos, quis o legislador também favorecê-los. E, por fim, a questão das atividades culturais e desportivas também, tá? Aqui, porque, teoricamente, as pessoas não vivem somente de pão, elas precisam de circo também. Tá? E, para finalizar, a tributação de regimes específicos, ou seja, quando isso tudo vai vir a reboque nessa legislação que a gente está comentando, que eu comentei no começo da palestra, pessoal, de como esses sistemas eles vão ser tributados com o passar dos anos. Apesar de existirem algumas regras já na transição da própria PEC. Mas, em princípio, são mercados onde você vai ter o quê? Essa diminuição do IVA, a diminuição do IBS. Então, por que isso? Porque entendem, né, o Congresso Nacional entende que são segmentos que trazem uma elevação significativa do PIB, né, e é isso que se busca quando a gente também fala um pouco de reforma, uma elevação do PIB com uma diminuição do pagamento, mas uma elevação do PIB, porque quer-se, com isso, estimular o consumo. Então, olhando para essa perspectiva, tá, a gente está o quê? Tentando melhorar a questão do trabalho que o meu amigo Scaglione faz, tentando melhorar o trabalho que a Setpar faz, né, os planos de assistência também, porque a gente gasta muito hoje com o pagamento de planos de saúde. A parte de combustíveis e lubrificantes, que é um segmento fundamental para o desenvolvimento de um país, porque a gente precisa de energia para produzir. Então, aqui, concurso de prognósticos é loteria, tá, pessoal? A Caixa também exerceu um pouco de lobby aqui nesse lado. Aqui. Então, quando a gente olha os outros bares, restaurantes, hotelaria, parques, tudo isso, naturalmente, tem uma razão de ser. Você pode até discordar do porquê da inclusão desses segmentos, mas existe uma razão que se a gente está querendo fazer uma reforma para atrair também investimento externo, o segmento de turismo, né, a gente fala de bares, restaurantes, hotelarias e parques, ele está naturalmente envolto nesse mercado, e aí é vantajoso você também criar um regime diferenciado. Tá? E, para finalizar, esse é o último slide realmente. Quando a gente olha para algumas críticas, e aqui, claro, essa lista, pessoal, ela representa alguns exemplos ou algumas críticas que se extraem do conteúdo, da redação da PEC 45. E vejam, não sou eu, Rafael Espadoto, quem está trazendo essas críticas, embora com algumas delas eu concordo plenamente. Mas o fato é que essa compilação dessa lista, ela é relevante, ela é importante por quê? Porque quando a gente olha para uma reforma no sistema, a gente não pode achar que a gente vai estar imune a elas. Mas a questão é a seguinte, quando a gente, da forma como hoje está escrito, e da forma como ainda, dos riscos que se extrai daquilo que virá, a gente vai estar olhando o quê? Um aumento da carga tributária para os serviços, porque a gente não tem hoje muito... a gente não pode se apropriar de créditos para
prestar um serviço que a gente, né, do nosso dia a dia. Questão do imposto seletivo, se a gente uniformiza a alíquota, né, vai ter gente que ganha menos, vai ter gente que ganha mais. Então, essa uniformização tende porque a gente não pode ser ignorante e também ingênua de acreditar que as pessoas vão parar de beber ou de fumar por causa do imposto, tá, pessoal? Isso não vai acontecer. Então, se você aumenta o imposto seletivo em regiões onde, historicamente, a população tem menor poder aquisitivo, você vai estar potencializando as desigualdades. Tá? Aquilo que eu falei, a limitação de competência de estados e municípios também, né? Alguns anos atrás eu estive na Califórnia, fui lá para São Francisco, e eu verifiquei um pouco dessa situação e conversei muito com as pessoas sobre lá. Porque lá, o município de São Francisco, ele hoje está com problemas, é claro, mas na época não. Você tem uma mudança da política tributária tão significativa, onde boa parte daquilo que o Estado da Califórnia recebe a título de tributos fica com os municípios, fica com os estados, e pouco vai lá para Washington. Então, essa reforma que a gente está tratando aqui, ela, de certa forma, limita essa autonomia, essa competência dos estados e dos municípios. A gente vai ficar mais nas mãos da União mesmo. Tá? Aqui, uma outra crítica também. Será que realmente precisaria mudar a Constituição para trazer um impacto significativo na rotina das empresas, na vida das pessoas? Né? Se existe mais rapidez quando a gente muda o que está abaixo da Constituição, a legislação, por exemplo, do tempo que se gasta para apurar impostos. Né? O Brasil é um país que gasta, né, em média, 2.500 horas por ano para apurar impostos. Será que mudar um pouco dessa sistemática não seria mais eficiente, ao invés de mudar a Constituição? Essa é uma outra crítica que faz também. A questão, né, da ausência de simplificação, por quê? Porque você vai ter esse período de transição, onde continuaremos pagando o que já existe, claro, com a redução ao longo dos anos, mas também a incorporação de novos impostos nesses próximos 10 anos. Tá? Aqui a questão da extinção de incentivos, né? Que é uma crítica com a qual eu concordo também, porque escrevi um livro sobre isso. Essa extinção, né, ela pode trazer, aliás, um aumento, um agravamento das disparidades sociais. Então, isso daí, né, será que é benéfico? Será que vai ser realmente vantajoso a gente eliminar todos os incentivos que hoje existem no nosso país? Pode ser que sim. Pode ser que sim. Mas talvez não. Por quê? Porque os regimes favorecidos específicos continuarão existindo também. E é aquilo que a gente conversava no começo aqui com os meus amigos. Não existe almoço de graça. Se alguém está pagando menos, o outro vai pagar mais. Então, se você está extinguindo incentivos, mas mantendo regimes favorecidos para segmentos específicos, será que efetivamente você vai ter uma diminuição da carga tributária? Será que a reforma vai ser efetivamente desonerativa como a gente espera? Obrigado pela atenção de todos.